né? E tem muito velho de 60 anos, ao mesmo tempo que a gente vê muito jovem de 95 participando de vida social ativa. Então, o planejamento financeiro é para nos manter vivos, não apenas pagando contas, né? Isso tem que levar isso em consideração também. É o que eu chamo de efeito cascata. Na verdade, isso vale para qualquer bem de maior valor. Um carro, vamos imaginar que você tem um carro popular, e esse carro popular ele é mais econômico, tem menos imposto, menos seguro. Por ser um carro comum, você não faz questão de parar estacionamento quando vai para um evento social. Você tem um carro um pouco melhor, opa... Exatamente. Então, você vai ter um relacionamento diferente, mas um carro melhor vai te convidar a viajar mais. Você começa a incorporar hábitos que você não tinha. O mesmo vale para uma casa. Uma casa melhor recebe pessoas. Você vai ter mais convidados numa casa maior. Você comprou um apartamento com varanda gourmet, é para fazer churrasco para os amigos. Então, não é apenas 10% mais caro. É 10% mais caro, mas toda uma onda de encarecimento que vai da energia elétrica, aos insumos, aos hábitos que você tem. Então, na hora da economia, a mesma coisa. Quando eu proponho para a pessoa uma mudança no apartamento, olha, de R$ 1.500 de aluguel, vamos para R$ 1.400, não é R$ 100 de economia. Eu estou olhando no orçamento uma economia que pode chegar a R$ 500, R$ 600 no efeito cascata, até porque a questão de onde você vive. Você falou de hábitos sociais, dos filhos, da escola, mas provavelmente num bairro mais nobre, um bairro mais caro, o supermercado é mais caro que num bairro popular, a padaria é mais cara, o litro do preço do combustível, o quilo da fruta na feira é mais caro. Então, o efeito cascata, ele realmente impacta o orçamento como um todo. E, por isso, a recomendação é não troca apenas o seu streaming, ou talvez nem precisa trocar, não deixa de fazer academia. Olha o gasto mais complexo, mais relevante do seu orçamento, e uma única decisão trabalhosa, complexa, pode trazer toda uma série de economias que você talvez nem perceba agora, mas elas vão acontecer. Mas aí já saindo da parte das dívidas, vocês fizeram a intervenção no cara, ele estava lá com uma vida, né, realmente desregrada, ele se organizou, agora ele não tem dívidas e já consegue algum tipo de poupança. Qual seria o próximo passo? Primeiramente, né, fazer o seu colchão de segurança ali. Eu até prefiro chamar de colchão de segurança, porque esse colchão de segurança ele serve, sim, como uma reserva para cobrir emergências, né, mitigar riscos, que são coisas que a gente não controla, mas também para aproveitar oportunidades. Né? Quando você tem uma oportunidade de comprar algo que talvez você não conseguisse. Então, numa estratégia de investimento, fez o curto prazo, vai direto para o longo prazo. Né? Quanto mais tempo você tem, menor vai ser esse seu esforço para construir o capital que vai te dar condição de lá na frente ter a independência. Foi aí que a gente montou, né, a estratégia com a curva de vitalidade, que ela te mostra como lidar com o dinheiro no dia a dia, porém sem perder o foco, que é a renda que você precisa ter ou preservar para manter esse seu padrão de vida na sua longevidade. Para quem não conhece, a curva de vitalidade financeira nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês, ao longo do tempo, para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda, eu posso poupar mais, menos. E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz. Né? Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada 3, 4 anos, quer trocar de carro a cada 3, 4 anos. Eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e, ao fazer isso, o dinheiro fica curto, eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico. Procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que
Pô, eu preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, eu preciso garantir um conforto para meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está colhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, ó, está faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, né, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. Imagina, o cara gasta tudo que ele ganha pensando, talvez eu não fique vivo amanhã, e acorda vivinho. E devendo, né? E tem uma outra pessoa que fica sem condições de pagar a sua velhice ou a sua aposentadoria, é aí que a pessoa envelhece. Porque tem muita gente que está aposentada, que está praticando seu esporte, tem vida social, viaja, cuida dos netos, consegue presentear. Eu gosto de dar esse exemplo porque ao longo da vida a gente sabe que algumas coisas vão ficar caras, né? Plano de saúde, talvez, alguns atendimentos médicos, preventivos. As pessoas não percebem que com o passar dos anos, uma das coisas que mais aumenta a nossa vida é o número de parentes. Você tem netos, bisnetos, afilhados e quantas festas você vai ser chamado para participar, principalmente se for uma pessoa muito velha, né? Vovó não pode faltar no casamento, no batizado. Se a pessoa não tiver condições de estar bem nesses lugares, nessas situações, de presentear, ela vai aos poucos se sentir meio que não, prefiro não fazer. E aí que a pessoa começa a envelhecer, quando ela perde opções. Quando ela perde a condição de socialização, né? Vai ficar em casa. Né? E tem muito velho de 60 anos, ao mesmo tempo que a gente vê muito jovem de 95 participando de vida social ativa. Então, o planejamento financeiro é para nos manter vivos, não apenas pagando contas. Né? Isso tem que levar isso em consideração também. E sobre a parte dos investimentos já, poxa, passamos pela parte do cara que ele estava endividado, ele resolveu as dívidas dele, ele começou a poupar, ele começou a investir. Vocês têm uma abordagem específica? Como é que vocês pensam? Porque o que eu mais vi durante esse boom de educação financeira, que ele aconteceu meio que num movimento retroalimentado. Pessoas falando de educação financeira na internet e os investimentos com desempenho muito bom, de 2016 até idos de 2021. E aí, nessa parte, o pessoal ficou imprudente, porque pensava, não, investimento é 100% em bolsa. É difícil achar um cara que fala 100% em bolsa agora que você tem uma Selic em 13,75%. Como é que vocês pensam nessa relação? Porque geralmente quando está dando certo, o cara quer sempre correr mais risco. Quando começa a dar errado, ele vira conservador. Mas aí vai vender num preço baixo. Bom, temos que levar em consideração que a economia é cíclica, né? Que a maioria dos ativos vai ter momentos bons e momentos ruins. Quando está tudo muito depressivo, muito pessimista num certo mercado, geralmente é a hora de analisar os fundamentos do que há naquele mercado e escolher o que há de melhor. Quando eu convido a pessoa para escolher um mercado, eu estou convidando a pessoa para uma postura ativa. Né? Vai comprar imóveis? Cara, você tem que conhecer imóveis. Vai comprar fundos? Tem que conhecer fundos. É a mesma coisa com cripto, com fundo imobiliário. É irresponsável eu convidar a pessoa para colocar todos os recursos num único mercado se ela não for uma pessoa que vai olhar esse mercado no dia a dia conectada com outras pessoas. Você sabe muito bem disso. A essência do seu curso Viver de Renda é isso, né? Aprenda, mas mantenha-se envolvido. A questão é, quando eu estou orientando pessoas que não têm condições de assumir a atividade de investidor, existem técnicas que são muito mais eficientes, como, por exemplo, investimento por objetivos. Quando eu sei quais são os sonhos da pessoa, quando eu sei quais são os riscos que a pessoa tem de curto e de longo prazo, né, o risco de envelhecer que a gente mede pela curva de vitalidade financeira. E o risco de curto prazo tem a ver com empregabilidade, se a renda é estável, se a pessoa é profissional liberal ou não, se depende ou não do emprego. Eu tenho que avaliar um tamanho da reserva de emergência da pessoa de curto prazo, liquidez, renda fixa, e tem que modelar um plano para a previdência. Não necessariamente um plano de previdência, mas um plano de previdência é uma das melhores maneiras de se fazer um plano para a previdência. Uma estratégia, uma carteira que você vai acumular de maneira disciplinada ao longo do tempo e obter os benefícios fiscais, tributação mais baixa, enfim. Nesses dois extremos, acho que já há um bom consenso no mercado de quais são as melhores soluções. A dificuldade está no meio,
O que é ideal? Uma carteira de ações, fundo imobiliário, porque a taxa tende a cair, pré-fixado. Quando a gente fala de investimento por objetivos, eu tenho que saber da pessoa se ela tem planos de fazer uma viagem para o exterior. Então, talvez o investimento em dólar seja oportuno. Se tem compromisso com uma data específica, né? Minha filha faz 15 anos no ano que vem, então eu não posso ficar especulando com a festa dela, que é um negócio caro, eu sei quando eu vou usar o dinheiro. No Copacabana Palace não tem, né? Você chega no Copacabana Palace e vai fazer uma tendinha na praia depois de um tempo, porque o mercado virou, né? Então, então, existem investimentos que são compatíveis com a necessidade de liquidez, certeza do ganho, previsibilidade e outros que alguns planos que me dão liberdade. O pessoal fala, vou trocar de carro a cada 2 anos, mas se eu fizer um bom resultado nos investimentos, eu troco por um carro melhor. Poxa, eu vou pôr renda variável para a pessoa. Pode ser que ela até tenha que trocar por um carro menor. Mas no momento que eu sei bem quais são os sonhos da pessoa, eu consigo fazer centavo a centavo a composição da carteira que eu vou prescrever para um assessor de investimentos. E o trabalho do assessor de investimentos vai ser me dizer qual que é o melhor produto dentro daquela categoria que eu sei exatamente como é que funciona. Então não fica muita margem para erro. O que vai acontecer? Crises acontecerão, e aí as pessoas que estão passando por um planejamento perceberão que os projetos de curto prazo estarão preservados e protegidos por ativos vinculados à Selic ou ao IPCA, e os projetos de médio e longo prazo, nos momentos da crise, dão aquela chacoalhada, né? Eu tive um certo valor em ações, em cripto, em fundos imobiliários que encolheu, mas esse valor é importante para mim para os projetos de médio e longo prazo. No momento que encolhe, eu não estou pressionado para realizar o resultado, porque eu não estou realizando esse projeto nos próximos meses. Então, eu tenho a calma de revisar a carteira, estudar os fundamentos, trocar referências, às vezes fazer um resgate, aí você cria um provisionamento ali para compensação de tributos na mesma categoria, mas o processo de ajuste não é um processo sofrido, como aconteceria quando a pessoa tem tudo em ações, tudo em imóveis. De repente, precisa do dinheiro, não tem liquidez, né? Ou o mercado está para baixo. Na hora que surgiu uma necessidade, você está perdendo 20% na carteira, ainda vai perder mais 5%, porque o mercado não está interessante. Então, adequar a carteira de investimentos às necessidades da pessoa faz com que ela tenha muito mais tranquilidade para atravessar as crises e consiga aproveitar as oportunidades das crises. A gente faz rebalanceamento quando há grandes desequilíbrios na composição da carteira. E funciona, o que é uma maravilha. Um bom exemplo, começo da pandemia. Naquele momento eu tinha um curso online, todos os meus alunos tinham uma carteira mais ou menos que sugerida de acordo com uma inteligência financeira que expunha as pessoas ao risco. Quase que 100% dos meus alunos tinham uma posição em renda variável. Quase que 100% dos alunos tiveram uma boa perda quando você viu lá 6 circuit breakers, a bolsa caindo 50% em 3 semanas. Naquele momento, planos de curto prazo estavam sendo desfeitos por causa da pandemia. Vou cancelar uma viagem, vou cancelar um curso, vou cancelar um outro projeto que é fazer uma reforma, mas vou usar esse dinheiro, por exemplo, para adequar minha casa para o home office. Bem diferente da situação de quem estava com tudo engessado e vendo o dinheiro cair, tem que ir para o home office, o que eu vou fazer? Os projetos de longo prazo, por exemplo, independência financeira, tinha uma simulação lá, 15 anos para acontecer, a bolsa caiu, foi para 25 anos a independência financeira. A pessoa não está feliz. Mas naquela queda, eu vejo que há o tempo suficiente para estudar daquilo que caiu, o que tem maior probabilidade de se recuperar. Não é manter a posição, né? Porque o buy holder sofre mais do que aquele que atenta para as oportunidades e eventualmente troca as posições. Puxa, estou perdendo 20% num ativo, compra outro. Lembra que na recuperação, na mesma categoria, você tem compensação de tributos e pega o que tem maior potencial. Então, o que a gente faz? Rebalanceamento de carteira quando há grandes desequilíbrios. Mas a carteira é muito conhecida de acordo com os sonhos que a pessoa tem.